Deus pode colocar tua fé à prova e te pedir como pediu a Abraão. Deus pede um menino, mas não queria um sacrifício. Deus só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe o monte para sacrificar, preparado está o seu altar, e o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá, o milagre vai agir. Diga, Deus proverá, quando ninguém mais puder te ajudar. Glória a Deus. Que bom. Amém. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24. O texto é o imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para que não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Deus ele é tremendo, né? Jesus, ousado, sabendo de todas as coisas, que ele é onipotente, onipresente, ele disse: tire o primeiro peixe que você pegar. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Meu irmão e minha irmã, por toda a Bíblia é possível notarmos como Deus realmente ele tem um zelo e o interesse com o nosso bem-estar e com o suprimento de todas as nossas necessidades, inclusive da provisão financeira da nossa vida. Ainda que não pareça, você pode ter certeza. Apenas o evangelista Mateus narra essa situação no ministério de Cristo que nos chama a atenção no tocante ao socorro das nossas necessidades. O milagre de Cristo figurado nessa passagem é espantoso e revela a sua onisciência. Além disso, coloca em destaque o dever que temos como cristãos de dar bom testemunho, pagando nossos tributos e as nossas contas. Pedro, ele foi interpelado pelos fiscais do templo judeu acerca do imposto que determinava a manutenção do templo e também para o sustento de seus obreiros. O texto bíblico que trata dessa lei está lá em Êxodo, no capítulo 30, do versículo 11 ao 16. Veja o que ele diz no versículo 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Então, metade daquele imposto que era pago era para o Senhor. E a outra metade era para manter os obreiros. O texto todo menciona a oferta do resgate, ou na Bíblia diz da expiação pelas almas. É importante efetuar o pagamento desse imposto
porque ele servia como um ato de resgate ou de proteção espiritual para cada indivíduo em particular. Por isso que cada um tinha que pagar esse imposto, né? Contra qualquer tipo, ele era protegido contra qualquer tipo de praga ou de enfermidade. Além, é claro, de ser um reconhecimento pessoal do direito de Deus sobre o seu povo. Então, quando ele devolvia, ele estava se entregando como propriedade de Deus. E esse imposto em particular, ele era efetuado uma vez por ano, no mês de março. E todo homem acima de 20 anos era obrigado a pagá-lo. E era de um shekel, ou de meio ciclo. No tempo de Jesus, esse imposto foi convertido para a moeda grega, chamada dracma, né? Que ao todo equivale a 2 dias de um trabalhador braçal ou de um salário mínimo. Então é fácil você pegar o seu salário mínimo, dividir ele no dia trabalhado e separar o valor de 2 dias. Mas em tempos de recessão, o valor poderia ser diminuído. E se Jesus tivesse se recusado a pagar a taxa, ele seria acusado de caloteiro ou de um mal religioso ou de alguma coisa do gênero. Os fiscais perguntaram a Pedro: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E o apóstolo respondeu que sim, sem ao menos conferir as economias que eles tinham, né? Então, olha só, mas Jesus Cristo ele se antecipou, relatando que os filhos do rei não são obrigados a recolher imposto. Logo, porque Jesus, como filho de Deus, ele é filho de rei, né? E da linhagem real de Davi. Ele não estava obrigado a pagar, mas, como filho do homem, judeu ou israelita, debaixo da lei, o qual ele já estava sujeito. Então, nós entendemos que o nosso Senhor sempre foi um exemplo em tudo. É verdade que ele não estava ali portando o dinheiro, mas é um exemplo. Sempre foi exemplo e vai continuar sendo. Em Mateus, Mateus não, Mateus mostra esse exemplo de Jesus, né? Então, todos estamos de acordo com os pagamentos, como eu e você, de IPTU, de PVA e outros impostos que o Estado arrecada para criar condições de conforto para os cidadãos. Do mesmo modo, Deus também criou o dízimo e as ofertas alçadas para a manutenção da sua obra na terra. Então, o que acontece? A devolução do dízimo e o livre oferecimento de ofertas são um dever do cristão genuíno, que reconhece que tudo vem das mãos de Deus. No episódio dessa palavra, Jesus ele reconhece que somos cidadãos de 2 nações, da terrena e da celeste. Então, a gente cumpre com os nossos impostos e também cumprimos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Então, devemos notar também que nosso Senhor deseja suprir-nos dos recursos que precisamos para pagar as nossas contas e também para atender os compromissos do seu reino. O imposto do templo também servia para sustentar os levitas e os demais obreiros que labutavam ali, que trabalhavam no mesmo modo. Nós sabemos que as nossas ofertas permitem o avanço dos missionários, as nossas ofertas e os dízimos permitem a implantação de igrejas. Para quem não sabe, nós estamos aqui em São Paulo para implantar mais uma igreja. Nós não fazemos da igreja um negócio, não podemos. Temos que sempre estar implantando igreja. E diante daquela situação embaraçosa, o Senhor Jesus Cristo respondeu: Mas para que não os escandalizemos, para que não as pessoas se escandalizem, do mesmo modo Jesus Cristo socorreu Pedro quando lhe ordenou: Vai ao mar, lança o anzol. De fato, meu irmão, Jesus prepara o peixe. Jesus falou: o primeiro peixe que você pegar, você vai pegar a moeda ali dentro da boca. E o que é esse peixe? O que esse peixe representa? O peixe representa as oportunidades que Jesus nos dá. A oportunidade que Jesus nos dá, sabedoria para passar em um concurso público. A oportunidade que Jesus Cristo nos dá de criar uma empresa, de construir um negócio próprio e Deus abençoar.
Então, eu tenho que crer e tomar posse dessa oportunidade. Deus nos dá infinitas oportunidades a cada dia. A cada dia. Do que for, nos dá sabedoria. Você pode vender bala, você vai ser a pessoa que mais vende bala na cidade. É tão interessante isso que quantas eu trabalho, presto serviço e quantas pessoas me ligam e que eu participo de algumas ofertas da igreja, ofertas altas, alçadas, né? E eu, sem o dinheiro, de repente, eu vou e participo sem ter o dinheiro, mas crendo que Deus vai enviar o peixe, que Deus vai enviar a oportunidade para eu honrar pela fé, com aquele compromisso. E aí, você acha que Deus não pensa? Da mesma forma que Deus ele é onipotente, onisciente, ele está em todos os lugares, ele sabia que aquela moeda estava na boca do peixe, ele sabia que Pedro iria pescar o primeiro peixe. Jesus, ele sabe que se você tiver o seu negócio, se você tiver a sua empresa, se você estiver trabalhando em algum lugar e você se comprometer pela fé de contribuir com ele, com o reino de Deus, você acha que Jesus não vai enviar o peixe? Você acha que Jesus não vai enviar a oportunidade? Mas realmente, se você colocar no seu coração, eu me lembro aqui que nós fizemos um desafio para implantar a igreja em São Paulo e minha esposa não tinha dinheiro nenhum, não tinha dinheiro. Minha esposa não tinha dinheiro, estava desempregada. E ela entrou em uma oferta muito alta, crendo que Deus ia prover. Para a honra e glória do Senhor Jesus, quando nós voltamos de Minas com uma semana, Deus abriu uma porta de emprego para ela. Deus abriu uma porta de emprego. Então creia, Deus é o Deus que é o Deus das oportunidades. Mas para isso nós temos que ir ao mar. Isso fala de disposição para ir à luta. Ela foi atrás do emprego, ela entregou o currículo, pediu para pessoas indicarem ela, fez de tudo. E ela teve essa disposição de ir para a luta e teve essa oportunidade. Então, Deus exige esforço e empenho da nossa parte antes de nos conceder uma bênção. Por exemplo, para a transformação da água em vinho, primeiro foi necessário trazerem as talhas com as águas. Para a cura daqueles leprosos, houve a necessidade que primeiro eles se apresentassem aos sacerdotes como a exigência da lei. Então, indo ao mar das possibilidades de Deus, precisamos lançar o anzol da fé, da boa vontade, da obediência no investimento de nossas contribuições no reino de Deus. No anzol deve ter o quê? Isca. E elas representam o quê? Você sabia que as iscas do anzol representam as nossas ofertas? Isso é muito interessante. Em resumo, ou em conclusão a essa palavra, podemos concluir que o milagre em discussão revela pelo menos duas verdades. Primeiro, a onipotência de Cristo de fazer o peixe engolir a moeda e vir para cima para ser fisgado naquele anzol de Pedro. O que Deus não faz para socorrer uma pessoa, meu irmão? O que Deus não faz para socorrer os seus filhos que são obedientes? Além disso, o ocorrido destaca a onisciência de Jesus, pois que conhecia de antemão que havia um estáter no ventre do peixe, que pagaria o imposto dos dois. Em segundo, ficou muito claro o amoroso cuidado de Deus em vir ao nosso socorro e providenciar o necessário para que cumpramos o nosso dever com a sociedade e também com a sua maravilhosa obra. Então, dê lugar a Deus. Talvez você está pedindo uma confirmação a Deus e honrado em algo. Primeira coisa que você deve fazer é obedecer a palavra de Deus e se entregar por inteiro, se entregar sem reservas. Amém? Deus, muito obrigado. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que proverá, como esse louvor que nós iniciamos. E que o Senhor venha prover na vida deste homem, desta mulher, que os sonhos dela venham ser realizados. Nós cremos em Ti, Pai, como nosso Deus, como nosso provedor. Essa porta vai se abrir.
olhe ao céu, o teu socorro vem de lá.